Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Jesus, ele fala que voltará como ladrão da noite, mas em Mateus 24 ele diz: estejais vós preparados, porque certamente aquele que vem virá e não tardará. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não perceberam o dia que Noé entrou dentro da arca. A Bíblia diz que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Eu quero ler uma mensagem do Evangelho que se encontra aqui na carta que Paulo escreve aos Efésios, do capítulo 5. E no versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, pois quantos dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Obrigado. Fala em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Em Eclesiastes, no capítulo 12, diz que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é um dever de todos os homens, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, até mesmo as que estão encobertas. Não há criatura nu ou patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo que está em oculto não permanecerá em oculto, será manifestado. Então não há coisa alguma que o homem consiga esconder de Deus. Não há nada que o homem faça secretamente que Deus não saiba. A Bíblia diz que Ele discerne as intenções das mentes e dos corações. A palavra de Deus sendo apregoada, ela traz para fora o que está escondido no coração do homem. Por isso que não pode jamais a pessoa querer enganar a Deus. A Bíblia diz que o homem enganador, ele vai de mal para pior, enganando e sendo enganados. A Bíblia diz que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deus confunde. Deus, ele destrói a sabedoria do mundo para manifestar o seu poder por sua própria palavra, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e pela verdade sejam libertados. O poder de Deus se aplica à sua própria palavra, à sua própria vontade, e não compete ao homem querer revogar a Deus coisa alguma, ou replicar a Deus, que Deus deve fazer assim, que Deus deve fazer assado. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os caminhos do homem, os pensamentos do Senhor não são os pensamentos do homem. O profeta Jeremias diz que maldito é todo aquele que confia na própria força do braço
e faz do seu braço a sua força. Porque o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas Deus, que sonda os corações, que esquadrinha minuciosamente, Ele conhece o que o homem passa, Ele sabe o que o homem está pensando, porque antes que haja palavra na boca, Deus conhece. E por vivermos em tempos que restam ao homem aqui na terra, que são considerados pela palavra últimos dias, Deus está concedendo tempo a todos, para que o homem se arrependa, para que o homem busque a presença de Deus, para que o homem ande na presença de Deus, pelos caminhos justos e retos do Senhor. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Temer a Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, que não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem, perdendo o temor de Deus, ele não se preocupa, porque para ele qualquer coisa não tem nada a ver. O pecado se tornou tão anormal para as pessoas dos dias de hoje, que é normal ver homem com homem, mulher com mulher, bêbados, drogados e um tanto tipo de situações adversas, e o homem levando tudo na esportiva, levando tudo na graça. Mas haverá um dia que Deus julgará este mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Quem intercede pelo pecador é Jesus. Ele está vivo à direita do poder de Deus, e a Bíblia diz que ele intercede. Ele é o advogado da igreja, é ele que revoga a causa do seu povo, porque em Romanos capítulo 8 diz: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Fomos justificados por Cristo Jesus, porque o maior preço foi pago, preço de sangue. Não foi com ouro, nem prata, ou coisas corruptíveis semelhantes a estas, que nós fomos resgatados de nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro incontaminado, imaculado. A Bíblia diz em Efésios que ele foi obediente. Aliás, Filipenses, até a morte de cruz. Portanto, Deus assim o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes que se nomeiam no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao seu nome se dobrem todos os joelhos e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nada que se faça passa desapercebido. Aquilo que foi já não é mais, e aquilo que passou, Deus pede conta. Morreu, não acaba. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. Morreu, ninguém vai reencarnar. Morreu, ninguém vai para purgatório. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Assim como a salvação é individual, a Bíblia diz que a condenação será dada àqueles que fizeram mal. Retribuição e paga justa àqueles que fizeram mal. Porque o profeta Daniel, ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra terão que ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. Jesus ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primogênito dentre os mortos, e ele há de voltar muito em breve. Assim como vocês veem a situação na terra piorando dia após dia, é tragédia, é violência, é furtos, é roubalheira, é bebedeira, é glutonarias, e o pecado cada vez mais predominando no tempo de hoje, porque o homem, por perder o temor de Deus, para ele é tudo relevante. Ele não considera o juízo de Deus, porque
natural não entende. O juízo não compreende a palavra de Deus. A Bíblia diz que o fim é chegado, o fim de todas as coisas. Não haverá mais tempo para o homem viver pensando, cocheando em dois pensamentos. Decida hoje por Cristo. Decida logo, enquanto seja tarde. Porque Maria não vai revogar a tua causa. Maria não vai interceder por você. Aparecida não é Deus para salvar o homem. Buda não salvará o homem do inferno. A Bíblia diz em Mateus 23, versículo 33, como vós pensais que escapareis da condenação do inferno? O inferno não é na terra. Lá no inferno não tem água. Lá no inferno é choro e pranto e ranger de dentes. Lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. O inferno foi criado para o diabo e os demônios. A Bíblia diz que o caminho largo e a porta espaçosa conduz muitos à perdição. E são muitos que adentram a esta porta. É tudo permissível. Pode encher a cara, pode idolatrar, pode viver na prática da avareza, pode viver na prática do pecado. É porta larga, é caminho espaçoso, faz o que dá na telha. Mas haverá consequência, porque está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Aquele que semeia na carne, de sua carne ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Paulo diz na carta de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 22, portanto fostes libertados dos pecados e feitos servos de Deus. Tendes, portanto, agora o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. A vida eterna não é 1 bilhão de anos. O homem não pode pagar pela salvação de sua alma. O homem não pode ir ao céu porque se diz ser bom aqui na terra, porque não mata, não rouba, não fuma, não faz mal. A Bíblia diz que há muitos que desobedecem ao Evangelho. Deus tomará vingança daqueles que não conhecem a Deus e daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, ele é dado àqueles que obedecem a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, porque se o homem entendesse que misericórdia Deus quer e não sacrifícios e não holocaustos, ele não condenaria os inocentes. Ele mostraria compaixão, misericórdia, justiça, juízo sobre as pessoas. O Espírito Santo, ele convence o mundo da justiça porque não crê em mim. Jesus está voltando. Não andeis como nécios. A Bíblia aqui diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. A primeira coisa que Deus fez questão de separar foi luz e trevas. A segunda carta de Coríntios, capítulo 6, diz que não tem comunhão entre luz e trevas. A Bíblia diz no livro de Mateus: sois luz do mundo e sal da terra. Resplandeça, portanto, diante dos homens a vossa luz, para que os mesmos venham a glorificar a Deus pelas vossas boas obras. Toda árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo. Toda árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não pode sair de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não pode dar fruto bom ou fruto mau. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, mas quem não é de Deus não as escutará, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça toda a peia. Deus tem o poder e a capacidade de arrancar o coração de pedra que está dentro do homem
e colocar um coração de carne voltado a ouvir a voz do seu Espírito e atender ao chamado de Deus. Porque quem liberta o homem do pecado é Deus. Quem faz a obra poderosa na vida de um homem é Deus. Mas o homem está escolhendo uma religião para infiltrar lá dentro. O homem está escolhendo um líder religioso, um doutor para ele se espelhar, um influenciador para ele seguir em redes sociais. Ao invés de seguir a Jesus e a palavra de Deus, o homem está escolhendo doutores conforme as próprias concupiscências. Estão se desviando da verdade, porque não suporta ouvir a sã doutrina. O homem, ao invés de andar na santidade, ele prefere andar no pecado, porque o pecado é bom para a carne, satisfaz o ego da pessoa. O pecado exalta a pessoa. Para ele tudo é comum, para ele tudo vai bem. Mas o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz no profeta Isaías, no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. As obras da carne. O apóstolo Paulo escreveu na carta de Gálatas, no capítulo 5, a partir do 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Segundo o casamento para frente já é adultério. Porque o que Deus une não pode separar o homem. Os discípulos falaram para Jesus um dia, lá no livro de Mateus capítulo 19, então se esta é a condição do homem relativa à mulher, então convém que não casem. Mas nem todos podem receber esta palavra. O que Deus uniu não separa o homem. Mas tem mulher que separa do marido para casar com outra mulher. Tem homem que separa da mulher para casar com outro homem. Se inverteram. Mas Deus vai cobrar, Deus julgará, porque são obras da carne, que o homem está inflamado em sua sensual, carnal compreensão. Ele não aceita a advertência de Deus, ele não aceita a disciplina da palavra de Deus, porque a palavra de Deus o corrige em todo tempo. E ele se acha no direito de tapar os ouvidos a Deus e fazer o que quer aqui na terra. A Bíblia diz que segundo as tuas obras serás julgado. Tudo que o homem plantou, tudo que o homem falou um dia, ele vai ter que assumir conta com Deus. Adultério. Separou da mulher e casou com outra, está em adultério. Mas Jesus aprofundou mais a questão do adultério. Se o homem atentar numa mulher e com ela desejar no coração, já cometeu adultério. Do coração são os maus pensamentos. A boca fala do que o coração está cheio. Quando você senta com ímpio ou perto dele, você escuta tantas palavras horrendas. Ah, se aquela mulher estivesse em casa. Ah, se assim, ah, se assado. Olha o corpo daquele homem. Olha como ele é sarado. Olha como ele é bombado. A cobiça está nos olhos. A Bíblia diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Seja leal à tua mulher. Pague à mulher a devida benevolência. Marido, ame a mulher. Mulher, seja submissa a teu marido, como ordena a lei. Adultérios que está sendo aceito, porque se tem dízimo alto, o importante é encher a igreja. O importante é ser são na fé, como Paulo adverte na carta de Tito. O importante é que abandone o pecado. O importante é que andem em temor a Deus. O importante é que sejam salvos. Porque naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Mas eu pregava em teu nome, eu profetizava em teu nome, e em teu nome expulsava demônios, fazia maravilhas, prodígios e sinais. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Fornicação. Sabe essa história que o jovem inventa aí, que não dá certo, casar? O negócio é como a letra do funk diz, aproveitar a vida, é fazer sexo à vontade mesmo, é beber, é fumar, é curtir. A orgia que o mundo te proporciona vai causar condenação sobre a tua alma, vai custar um alto preço para você, porque o prazer momentâneo do pecado que hoje te oferece não será suficiente para apagar a chama do fogo eterno sobre a tua alma. Tem um grande abismo. Quem está no céu não pode passar para o lado de quem está no inferno e vice-versa. Zeca Pagodinho falou que não quer ir para o céu. Sabe que ele canta? É pagode, samba. O negócio dele é cerveja, é mulherada. Lá no céu para ele é só anjinho pelado. Ele pensa que no inferno vai ter diversão, vai ter tambor para ele bater, vai ter cerveja gelada para ele tomar e descer redondo. Arrependa dos seus pecados, põe no prumo a tua vida, põe ordem na tua casa, porque é você que vai prestar conta com Deus. Como ministro do Evangelho, Deus nos pôs no dia de hoje para vos anunciar as boas novas de salvação. Abandone o homossexualismo, abandone o lesbianismo, abandone o pecado, converta-te a Cristo Jesus, porque Deus tem poder para endireitar todas as tuas veredas. Não quer casar, porque não quer ter compromisso. Fala que está novo, está na flor da idade, mas a flor pode murchar. A morte pode acabar com teus planos. Hoje você projeta isso e aquilo para o dia de amanhã. Você está novo, está cheio de saúde. Sabe o que a Bíblia diz para os jovens? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador. Mas você está tendo tempo? Porque o futebol te atrai, a novela te atrai, o cinema te atrai, a bebida te atrai, a biqueira te atrai. As más influências e as más amizades te convidam para o mal e você vai no embalo. E quando escuta o Evangelho, aí eu estou novo, aí eu não consigo, aí eu não aguento, sou fraco. Desculpas esfarrapadas Deus não aceitará, porque o Espírito Santo tem te convencido a você largar o pecado, e você tem colocado justificativa: eu não vou na igreja porque todo pastor é ladrão. Pastor não é ladrão, ladrão é mercenário. O pastor prega a verdade, ele zela pelas almas como aquele que vai ter que dar conta com Deus, mas o mercenário, ele se transfigura na pessoa de um pastor. Jesus diz que ele se veste como lobo, mas interiormente ele é lobo cruel, por fora é como ovelha. Por isso que a importância de examinar a palavra é para não ser enganado e nem confundido por estes lobos, por estes cães gulosos, por esses avarentos que estão comercializando a palavra, que estão fazendo o negócio das ovelhas. Fornicação, sexo antes do casamento. O sexo só é permitido dentro da união. Casou, aí você pode fazer sexo. Mas se não casou, não faça, porque senão você está no fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. A luz tudo manifesta. Tudo que o homem faz é oculto, Deus vê, Deus sonda. Mas se você se arrepender, confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Como o Pai tem poder para perdoar, também outorgou ao Filho o poder e a autoridade. Jesus, Ele possui todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados, converta-se do seu mau caminho, produzir frutos dignos de arrependimento. Voltai-vos para Deus,
e Deus se voltará para vós. Você que está desviado do Evangelho, volte agora. Você que ainda não confessou Jesus Cristo, confesse Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Porque o tempo está abreviado, o fim está perto, haverá plena destruição. Como ladrão da noite ele voltará. Não deixe Jesus voltar e encontrar você na beira de uma televisão, gritando Corinthians, Palmeiras, gol, jogando videogame. Não deixe ele voltar e te encontrar assim, lá no barzinho da esquina bebendo uísque, no meio da muvuca, fazendo bagunça. Vai buscar a Deus. Dobra os teus joelhos, entra no teu aposento, clame a presença de Deus, porque riquíssimo é o Senhor para ter misericórdia da tua vida. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim chegam os tempos do refrigério, pela presença do Senhor Jesus. A igreja ainda está na terra, significa que há esperança para todos os viventes. Após a igreja subir, o Espírito Santo subirá com a igreja, porque o Espírito Santo vem preparando a igreja para este grande momento. O arrebatamento vai acontecer, e não será extraterrestres que fazem este povo desaparecer, não será disco voador. É a profecia da palavra de Deus que está se cumprindo. A Bíblia diz que dois estarão juntos, um será tomado e o outro será deixado. Não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados. Com justiça, Deus julgará o mundo. A base do seu trono é justiça e juízo. Prepara-te, nação brasileira, para encontrar com Deus. Arrependa-se, porque não há outro Salvador. Deus enviou o seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação está em Cristo Jesus. Debaixo dos céus, em nenhum outro nome há salvação dada aos homens pelos quais devamos ser salvos. Aparecida não vai te salvar, Dalai Lama não vai te salvar, Chico Xavier não vai te salvar. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Examinai a palavra de Deus, as Escrituras, e vós encontrareis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bem-aventurado todo aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui não é o livro dos muçulmanos, o Alcorão. Esse aqui não é o livro do Espiritismo, não é o livro do Harry Potter. Esta é a palavra de Deus, do Deus vivo, a Bíblia Sagrada, inspirada de Deus. E tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso aviso, o nosso ensino. Medite, tenha prazer na leitura da palavra de Deus, porque o tempo é precioso. São dias de trevas, mas andai como sábios, remindo os tempos, porquanto os dias são maus. Jesus está às portas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração. Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo.
Amém?